Bom dia! Sorria! Sempre sorria. Como dizia vovô, se beber, não case. Você poderá acordar de ressaca. Vamos hoje falar um assunto sério sobre a Arca de Noé humana, sobre a raça humana que está em naufrágio. A civilização humana corre perigo. A raça humana é o novo termo mais recente, mais atualizado, mais correto para dividir toda a humanidade com a sua cultura multifacetada, dividida em 200 religiões e seitas, por exemplo, religião que é muito forte na história da humanidade, onde o judaísmo é a base de tudo, depois surge o islamismo, surge o protestantismo, e o budismo e outras religiões e seitas, todas com um ponto convergente que une, que é justamente a paz, a fraternidade e o amor na sua profunda e ampla definição. A humanidade nos últimos 10.000 anos experimentou vários sistemas políticos. O único que deu realmente certo, o pior e o melhor sistema político, segundo Winston Churchill, é a democracia que surge lá na Grécia Antiga, apesar que a Grécia tinha escravidão doméstica. Democracia, liberdade com responsabilidade. O mundo experimentou, por exemplo, na Europa nos anos 20 e 30, o fascismo, o nazismo, que eu espero que nunca mais volte a ocorrer, esses dois sistemas políticos. Nazismo e fascismo podemos até dizer que são primos entre si, apesar de características diferentes, mas tem um ponto em comum, que é o autoritarismo, né? A perseguição a minorias étnicas, a perseguição à imprensa, etc., etc. Surge também, há 100 anos, o socialismo, comunismo na Rússia, velha e complexa e misteriosa Rússia. Surge o comunismo, rompendo com a dinastia dos czares. O comunismo que tinha a intenção de colocar o proletariado, a massa, o povão, no poder, e tudo seria dividido igualmente. Termina em 1989, com a queda do Muro de Berlim, depois de ser espalhado por alguns países da Europa, África e na América Latina, em Cuba, segue o mundo hoje com a democracia. Desculpa. Sistemas econômicos. O homem também experimentou vários sistemas econômicos. Bem lá atrás, na Idade Média, o feudalismo, onde a terra era a principal meio de produção, onde a terra é que tinha o valor, tá? E depois do feudalismo começa o capitalismo comercial, o metalismo, o acúmulo de ouro e prata, forma de moeda, inventada pelos judeus e árabes. Árabes depois inventam a cédula de papel, e começam a surgir os bancos, começa a rodar
financeiramente o mundo, a roda da história financeira começa a girar, e aí o mundo experimenta o capitalismo comercial. Grandes nações da época, Portugal e Espanha, século XVI, dominavam os mares. Século XIX, a Inglaterra e a Holanda também, com as suas companhias das Índias Ocidentais. Companhia comercial. Também a Companhia de Jesus, que também era uma companhia comercial, política e religiosa. Segue o mundo, vem a Revolução Industrial, produção, consumo, grande circulação de pessoas, migrações do campo para a cidade, crescimento das cidades, urbanização, e o mundo se transforma. Primeiro, capitalismo industrial, hoje um capitalismo financeiro, grandes transações financeiras, circulação de dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, que beneficia, muitas das vezes, só pequenos grupos, não atinge a todos direta ou indiretamente. Segue o mundo. Hoje temos o dinheiro de plástico, cartão de crédito, os bitcoins, vários tipos de bitcoins. E como será o mundo daqui a 200 anos em relação à moeda? Haverá moeda ou o mundo voltará ao escambo, a pura e simples troca de produtos entre si? Falamos também nesse bojo das guerras clássicas, tá? Que sempre tem um fundo econômico e político, principalmente econômico, político também, e às vezes religioso. Mas fundamentalmente as guerras têm fundo econômico. Vamos só falar aqui rapidamente da Guerra da Crimeia, onde a Rússia se envolve, que gera uma árvore que é a Primeira Guerra Mundial, que gera um fruto que é a Segunda Guerra Mundial, que gera uma outra semente, que são as guerras menores, Vietnã, Coreia e outras guerras, como a guerra da Síria, recentemente, todas elas dentro de um bojo ideológico entre capitalismo e socialismo, com pitadas também religiosas, como é o caso da guerra da Síria. Como serão as guerras no futuro? Guerras comerciais, onde países não mais irão comercializar, trocar produtos entre si, cada um vai defender o seu território, ou vai fazer guerra comercial prejudicando um outro país, deixando de exportar algum produto básico para um outro país? Temos que analisar isso. O ponto zero da história, ele se modificou durante séculos. A história não se repete, ela não é linear, mas hoje na história da humanidade, alguns pontos do passado apresentam uma nova roupagem. É o caso de ditaduras e fascismo que está ocorrendo em alguns países do mundo, com xenofobia contra os imigrantes asiáticos, africanos, do Oriente Médio também, que vão em busca de emprego e melhores condições de vida na Europa. Por falta de conhecimento da história, muitos dirigentes de alguns países aplaudem as novas ditaduras, uma nova forma de censura. Então, a história não se repete, mas hoje tem alguns fatos com uma nova roupagem no século XXI. E aí chegamos justamente nesse intervalo e surge a sexta pandemia. A primeira pandemia, ela surge lá, se tem relato que surge na Europa no século XI. Sempre tem que ter um culpado para a pandemia. E o Papa Alexandre, ele vai culpar o Egito, na época,
os muçulmanos, pela pandemia dentro da Europa. Inclusive, ele foge com o seu grupo de bispos cardeais para uma montanha lá na Europa, na Itália, e se isola até acabar a pandemia, que ceifou milhares e milhares de vidas. Depois, a mais conhecida, a gripe espanhola, que não é espanhola, surge num quartel dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, num estado dos Estados Unidos, onde soldados no quartel se preparam para ir para a Primeira Guerra Mundial nos campos da França. Passam na Espanha, espalham o vírus, retornam aos Estados Unidos em 1918, e essa gripe espanhola já está espalhada pelo mundo, na Alemanha e tal, etc., e vai ceifar 50 milhões de pessoas. Inclusive no Brasil, o primeiro caso foi um comerciante sergipano que vem da Europa, desce de navio em Recife e já com o vírus da gripe espanhola. O navio segue com a tripulação contaminada para o Rio de Janeiro e mata inclusive o atual presidente, que era na época Rodrigues Alves, já doente com a gripe, com a febre, morre em poucos dias. Então, aqui no Brasil também morreram milhares e milhares de pessoas com a gripe espanhola em 2 ondas. No momento, vacinas estão sendo pesquisadas, vai sair a vacina, vai demorar um pouco, mas essa pandemia irá passar. Poderá vir outras, não vamos nos iludir, mas a medicina, que está muito avançada, avançará mais ainda. O que será o mundo após a pandemia? Só incerteza. Poderá surgir uma nova guerra clássica, uma nova guerra comercial, uma nova guerra pelas comunicações, como é o caso da 5G, que vai revolucionar as comunicações de computadores e celulares. Por causa disso pode gerar uma guerra. Então, não sabemos, é só incerteza. Falei aqui apenas de uma forma muito ampla e não profundamente dessa reflexão do mundo, dessa grande arca de Noé, que começa a balançar, a fazer água dentro desse mar revolto que estamos enfrentando no século XXI. Aqui é o Nitroso, muito obrigado e bom dia.